Bom, estamos aqui de volta para continuar nossas aulas, né? Hoje vamos falar do princípio da boa ordenação, tá certo? Aí, olha só, a nossa fala ainda é continuando sobre inteiros, né? Porque princípio da boa ordenação a gente vê em inteiros, tá certo? Na verdade, o princípio da boa ordenação, né, é o que caracteriza, né? É o que define o inteiro como inteiro, né? Aí daí ele não é confundido nem com reais, nem com racionais, nem com complexos, né? O princípio da boa ordenação é o que caracteriza o conjunto dos números inteiros. Então vamos lá. Então, primeiramente aqui, né, olha só. O que é o valor absoluto, né? Isso aqui, ó, na verdade, não faz exatamente parte do princípio da boa ordenação. Faz porque a gente vai usar para fazer demonstrações. Entretanto, isso aqui é ainda um aspecto da última aula das propriedades inerentes aos inteiros. Perfeito? Então, como nós vimos na última aula, né? Então vamos continuando aqui, né? Seja A um número inteiro. Definimos, né? Essa simbologia aí, 2 barras com o A dentro dela por valor absoluto de A ou módulo de A. Perfeito? Mesma coisa, né? Módulo e valor absoluto. Que é igual ao seguinte: o módulo ou valor absoluto de A é o próprio A se o A for positivo ou zero, né? Se o A for maior ou igual a zero. E é menos A se o A for negativo, né? Então, melhor dizendo, o módulo de A é o próprio A se o A é um número positivo ou zero, e é o simétrico de A se o A for negativo. De tal maneira ó, que esse negócio aí ou vai dar zero ou vai dar sempre um número positivo. Tá certo? É assim que a gente caracteriza o módulo, né? Então, vamos lá. Propriedade 8. Tá certo? Se A e B são números inteiros, então valem o seguinte, a seguinte propriedade. O módulo de A é maior ou igual a zero, como ele disse, né? O módulo de qualquer número inteiro ou é positivo ou é zero, e é zero no único caso em que você esteja calculando o módulo do próprio zero, né? Que é o que diz aqui. O módulo de A é igual a zero se e somente se o A for o número zero. Então, o único número cujo módulo é zero é o próprio zero. Qualquer outro vai ter resultado positivo, tá certo? Então, seguindo aqui, ó. O módulo do produto, né, ó, é o produto dos módulos de cada fator, tá certo? Outra coisa aqui, ó, o módulo de A menor ou igual que o número R positivo, né, ó, porque eu estou pensando que esse R, ó, é o número que está nos naturais tirando o zero. Então, o módulo de R menor ou igual que o número positivo é se somente se, né, este número está entre menos R e R. Perfeito? Isso aqui a gente já viu lá do ensino médio, né? A gente sabe que realmente é isso, tá? Assim como eu não coloquei aqui, ó, mas você poderia ver o outro, né? Ó, o complementar desse, né? O conjunto complementar desse, tá certo? Qual é o conjunto complementar desse? Vamos ver aqui. Qual é o conjunto complementar desse, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Eu não estou conseguindo fazer a minha lousa funcionar. Então, vamos tentar de novo aqui. Vamos tentar novamente. E vamos ver se ela entra aqui para funcionar, né? Opa, agora veio, né? Então, vamos lá. Então, vamos tirar aqui o ponteiro, né? O complementar desse é módulo de A maior igual que R, né? O mesmo R positivo, né? Aí a gente tem o seguinte: isto vale se somente se o A é menor ou igual que menos R, ou o A é maior ou igual que R, né? Na verdade, é o complementar desse conjunto, né? Ó, tirando o menos R e o R, claro, mas seria como se for o complementar. Tá certo? Então, ó, quando você tem módulo de A menor ou igual que R, então o A tem que ficar entre menos R e R, e quando você, em vez de menor, tem maior ou igual, tá certo? Aí é a parte de fora, o A é menor que menos R, menor ou igual, ou o A
é maior ou igual que R para qualquer R positivo, né? Tá certo? Então, vamos continuar. Obviamente, o A está sempre entre o módulo de menos A e o módulo de A, tá certo? E, por fim, a chamada desigualdade triangular, né? Ó, se A e B forem lados de um triângulo, né? O módulo de A e o módulo de B forem lados de um triângulo, o módulo da soma dos dois é sempre menor ou igual que a soma do módulo de cada um e maior que a diferença dos módulos de cada um, tá certo? Do módulo da diferença de cada um, porque o resultado tem que ser sempre positivo, tá certo? E, claro, isso aqui é sempre maior ou igual que zero, tá certo? A ideia é essa, é que se você tem assim, ó, dois segmentos, né, digamos, esse segmento e esse segmento, ó, se esse aqui é o A e esse aqui é o B, ó, esse aqui, é claro, né, ó, não é o A mais B, mas esse segmento C, tá certo? É sempre menor que A mais B e ele é sempre maior que A menos B, tá certo? Aqui em módulo, tá ok? Então, a ideia é essa, né? Tá ok? A ideia é essa, por isso que é chamado de desigualdade triangular, perfeito? Deixa eu apagar isso aqui e vamos seguir, tá? Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou deixar isso aqui como exercício para vocês, ó. Esse e este outro. E eu vou fazer esses dois, tá certo? Vamos lá. Então, primeira demonstração. O módulo de A é sempre maior ou igual que zero. Então, seja A um número inteiro. Tá certo? Ó, queremos provar que o módulo de A é sempre maior ou igual que zero. Não esqueça, tá certo? Qualquer. Qualquer. Ponto. Bom, então, temos três casos a ser observados. O primeiro caso, o A pode ser positivo. Ora, se o A é positivo, o que a gente tem? Que o módulo de A é o próprio A. Como o módulo de A é o próprio A e o A é positivo, então o módulo de A é maior que zero. Perfeito? Outro caso. Segundo caso, o A igual a zero. Aí isso implica que o módulo de A é o módulo de zero, que é igual a zero. Perfeito? Terceiro caso. Terceiro e último caso. O A negativo. Se o A é negativo, isso implica que o módulo de A, ó, pela definição, né, ó, é menos A. Lembra? Na definição diz lá que se o número é negativo, o módulo dele é o simétrico dele. Ora, a gente viu em uma das propriedades anteriores que se o A é menor que zero, o simétrico dele é maior que zero. Né? Está lá naquela tricotomia que a gente viu da propriedade 8, tá certo? Então é isso. Então, em qualquer dos casos, ó, ou o A é zero ou igual a zero, né? Conclusão, portanto, módulo de A é maior ou igual que zero para todo A em Z. Perfeito? Então, a primeira parte está demonstrada. Agora vamos à segunda. A segunda diz o seguinte: o módulo de A é igual a zero se e somente se A é igual a zero. Ora, a implicação no sentido oposto, qual é o sentido oposto? A igual a zero implica que o módulo de A é igual a zero. Já está feito aqui, ó. Tá certo? É o item 2 aqui, não é isso? É o item 2 da demonstração anterior. Item 2 da demo anterior. Então, a gente vai mostrar que se o módulo de A é zero, isso implica que o A é zero. Então, é a implicação nesse sentido. Né? Então, o que eu tenho? Que o módulo de A é igual a zero. Tá certo? Bom, o A podia ser positivo ou podia ser negativo, né? Porque, ó, se ele for igual a zero, já resolve, né? Então, vamos ver. Ó. Se o A... Então, suponha por absurdo... Vamos supor por absurdo. Vamos fazer por absurdo, né? Vamos fazer por absurdo. Então, vamos apagar aqui, ó. Vamos fazer por absurdo. Suponha
por absurdo, que o A não é zero, mas o módulo de A é zero. Ponto. Tá certo? Agora vamos ver. Se o A não é zero, eu tenho dois casos a considerar. O primeiro, o A pode ser menor que zero. Aí isso implica que o módulo de A é menos A, e é o que aconteceu ali no 1, ó. É maior que zero. Absurdo, né? Ó. Por quê? Porque a gente supôs que o módulo de A era zero. Então, e se o A for maior que zero? Isso implica que o módulo de A é igual a A, que é maior que zero. De novo, absurdo. Por quê? Porque a gente falou que o módulo de A é igual a zero. Conclusão, portanto, só resta o A ser igual a zero. Perfeito? E aí a gente demonstrou que o módulo de A é maior ou igual a zero e o único caso em que realmente é igual a zero quando A é o próprio zero. Perfeito? Vamos seguir. Proposição 8. Né? Aqui, ó. Proposição 8 ainda. O segundo item. Módulo de AB igual a módulo de A vezes módulo de B. Quer dizer, o módulo do produto é o módulo do produto, é o produto dos módulos de cada um. Tá certo? Vamos ver como é que a gente faz isso. Então, vamos pegar, sejam A e B em Z quaisquer. Então, aqui ó, também tem alguns casos a serem considerados, né? O primeiro, o A pode ser positivo e o B pode ser positivo, tá certo? Aí isso implica que o módulo de A é igual a A e o módulo de B igual a B, tá certo? Mas a gente quer saber ó, o que é que dá o módulo de A vezes o módulo de B, né? Tá certo? Ainda aqui, ó, a gente tem isso e ainda tem uma outra coisa, que AB é maior que zero, né? Se o A é maior que zero e o B é maior que zero, quando você multiplica os dois, o resultado é positivo, tá certo? Ora, se o módulo de AB, se o AB é positivo, quem é o módulo de AB? O próprio AB, né? Pela definição. Quando o número é positivo, o módulo dele é ele próprio, tá certo? Ora, mas aqui a gente está vendo o seguinte, ó, que o A é igual ao módulo de A e o B é igual ao módulo de B, né? Ó, nessa linha aqui, ó, exatamente aqui. Então, o módulo de A vezes B é módulo de A vezes módulo de B, se ambos, A e B, forem positivos, né? Segundo caso, se o A é negativo e o B é positivo. Isso implica no seguinte, ó, que o módulo de A é menos A, porque sendo o A negativo, você concorda comigo? Que o módulo dele é o simétrico dele, né? Tá certo? Outra coisa, se o B é positivo, aqui não mudou. O módulo de B é o próprio B. Ainda temos mais. Se o A é negativo e o B é positivo, então o produto entre os dois é negativo. A gente já viu isso. Tá certo? Então vamos continuar. Vamos continuar. Agora sim. Queremos saber o que, é que vai dar o módulo de A vezes B. Ora, pela definição, ó, o módulo de AB, não é? Vai ser menos AB. Mas como assim, professor? Simples. Como o AB é negativo, o módulo é o simétrico dele, né? E a gente viu anteriormente que menos AB é a mesma coisa que menos A vezes B, tá certo? Só que menos A, ó, olha aqui na linha anterior, é o módulo de A. E o B coincide com o módulo de B. Ou seja, se A é negativo e o B é positivo, então também vale. O módulo de AB é o módulo de A vezes o módulo de B. Agora, olha só. Eu preciso ver o caso em que o A é positivo e o B é negativo? Claro que não,
porque é o equivalente a esse. Perfeito? Seria feito da mesma forma. Então, não vou olhar. Então, só vou ter mais um caso. O caso em que o A é negativo e o B também é negativo, né? Se isso ocorre, o que que eu tenho? Que o módulo de A é menos A, o módulo de B é menos B, porque são ambos negativos, tá certo? E AB é positivo, né? O produto de dois números negativos, a gente já viu que é um número positivo, tá certo? Né? A gente não provou aqui nas nossas aulas, mas tinha o exercício para você fazer lá, tá certo? Então, vamos lá. Agora, olha só. Vamos ver o que que dá módulo de A vezes B. Ora, o módulo de A vezes B é a mesma coisa que AB, né? Porque é positivo, não é isso? AB, não é? Tá certo? Mas a gente também sabe que A vezes B é a mesma coisa que menos A vezes menos B. A gente já viu isso, não é? Mas menos A é o módulo de A e menos B é o módulo de B. Pronto. Então, em qualquer caso, o módulo de AB é o produto de A vezes B. Perfeito? Tá ok? Tá? Aqui, ó. Você me perdoe, eu podia ter incluído o zero, né? Ó. Pronto. Aí vai funcionar do mesmo jeito. Tá ok? Aí vai ficar assim, né? Ó. Aí não vai mudar aqui, ó. Posso pegar aqui o A menor que zero e o B maior ou igual que zero. Pronto. Aí vai funcionar aqui, né? Ó. Tá certo? Então, AB é menor ou igual que zero. Tá certo? Aí você vai dizer, mas eu tenho que ver um caso separado? Não, porque o módulo de AB vai ser igual a zeros, vai ser igual a ele mesmo, né? Se ocorrer outro caso, né? Ó. Não, eu não preciso colocar o igual a zero aqui, porque eu já coloquei lá em cima, né? Ó. Então, não há necessidade, colega. Olha aí. Não há necessidade. Tá certo? Então, vai funcionar. Tá? Então, tá aí. Funcionou. Perfeito? Então, já vi o caso do zero também, né? Já está feito aí. Certo? Então, você vê que a demonstração não é muito difícil, né? É bastante simplesinha, né? Até. Tá ok? Aí, ó, o 3, o 4 e o 5 eu deixo como exercício para os senhores, tá certo? Então, ó, isso aqui era a última parte do assunto da aula anterior, que ainda era propriedades de números inteiros, tá certo? Então, agora a gente vai continuar, tá certo? Agora sim, vamos aos pré-requisitos para esta aula, né? Tá certo? Que essa aula é o princípio da ordenação, né? Qual é o objetivo disso? Chegar no princípio de indução, que é onde a gente vai falar de sequência, provar vários resultados para a sequência, né? E que você vai usar aí quando vai criar fórmulas de recorrência. Perfeito? Vamos continuar. Não esqueça que qualquer dúvida, você entra em contato pelo WhatsApp, tá certo? Ou pelo e-mail, tá certo? Ou ainda pelo SIGA. Você entra em contato, a gente faz, né? Esta semana passada, um colega pediu para eu tirar uma dúvida, né, no WhatsApp. Perfeito? Não esqueçam de entrar em contato. Então vamos lá. O que é um conjunto limitado, né? Na verdade, um subconjunto limitado dos inteiros, né? Então, conjunto limitado inferiormente. Olha aqui a definição. Seja S contido em Z um conjunto qualquer, ou melhor, um subconjunto qualquer. Mas o subconjunto também é um conjunto, então é a mesma coisa. Certo? Então vamos continuar. O conjunto S é limitado inferiormente quando existe um número inteiro C, tal que C é menor ou igual que qualquer X, né? Qualquer X que seja elemento de S. Se ele for menor ou igual que qualquer elemento do conjunto S, então ele é limitado inferiormente, o conjunto S, tá certo? E nesse caso, quando isso ocorre, C é chamado de cota inferior de S, né? Por quê? Porque o S pode ter várias cotas inferiores, né? Por exemplo, aqui, ó. Imagina que o seu S é esse conjunto aqui, ó. É X pertence aos inteiros, tal que X é maior que 3. Tá certo? Ora, então, ó,
o C podia ser 2, ou o C podia ser menos 1, ou o C podia ser 0. Ó, todo mundo é menor que qualquer elemento do conjunto S aqui. Ó, todos esses que eu coloquei aqui, né? Ó. Então, aqui eu lhe apresentei 3 cotas inferiores. Perfeito? Mas, nos inteiros, tem uma vantagem, né? Nos inteiros tem uma vantagem. Que todo conjunto que é limitado inferiormente, tá certo? Ele tem um menor elemento, tá certo? Na verdade, também é uma cota inferior, mas não é uma cota inferior qualquer, é uma cota inferior que está no próprio conjunto, tá certo? E essa cota inferior é chamada de menor elemento do conjunto, né? Ó, que é o que a gente vai escrever aqui agora, né? Ó, deixa eu apagar isso aqui. Ó, o elemento A de S é um menor elemento, tá certo? De S, quando ele é menor que qualquer outro elemento de S. Perfeito? Então, A é o menor elemento de S, né? Ó, A como elemento de S, claro, é o menor elemento do conjunto quando ele é menor que qualquer outro elemento do conjunto, menor ou igual. Perfeito? Porque ele é igual a ele mesmo, né? Então, ele é menor ou igual que qualquer outro elemento de S. Então, é assim que a gente caracteriza um conjunto que é limitado inferiormente. Perfeito? Agora vamos ao outro. Limitado superiormente. Conjunto limitado superiormente. Seja T contido em Z um conjunto qualquer. O conjunto T, me perdoe aqui o lapso, né? O conjunto T. Né? Quando eu for enviar para vocês, eu conserto. O conjunto T é limitado superiormente quando existe D inteiro, tal que D é maior ou igual que qualquer elemento de T. Perfeito? É o que diz aqui. E D é chamado de cota superior de T. Né? Ó, por exemplo, né? Deixa eu pensar aqui num conjunto T assim. Suponha que T é um conjunto dos inteiros, no subconjunto dos inteiros, tal que x é menor igual que 7, né? Veja que o C pode ser 8, é uma cota superior, né? O C pode ser 10, é uma cota superior. O C pode ser 1000, é uma cota superior. O C pode ser 1.000.000, né? Então, há uma infinidade de cotas superiores, como no anterior, há uma infinidade de cotas inferiores. Tá certo? Mas no caso aqui, ó, por se tratar dos inteiros, ele tem um menor elemento, né? Ó? E nesse caso, o menor elemento aqui é o 7. Perfeito? Tá? Tem até um teorema que garante isso. Né? Então, vamos continuar. O elemento B de T é maior elemento de T quando B é maior ou igual que qualquer elemento de T. Perfeito? É o que está dito aqui, né? O elemento B pertencente a T é um maior elemento de T quando B é maior ou igual que X para qualquer X em T. Né? Então, está dizendo o seguinte, que B, elemento de T, é o maior elemento desse conjunto quando B é maior ou igual que qualquer outro elemento desse conjunto. Perfeito? Então, é assim que você define o conjunto limitado superiormente. E agora vamos ver o que é as duas coisas ao mesmo tempo. O conjunto limitado, né? Seja S um conjunto qualquer, o conjunto S é limitado quando é limitado inferiormente e superiormente. Ou seja, existem C e D inteiros, né? Ó, tal que qualquer elemento X de S está entre esses dois, né? Ó, podendo até ser cada um deles, né? Ó. Na verdade, é a definição assim, né? Ó, você tem que o S é igual a x pertence aos reais, tal que x é maior que, sei lá, menos 1 e menor que 7. Então, ó, esse é um conjunto limitado, tá certo? E ele está limitado entre menos 1 e 7. Né? Menos 1 é uma cota inferior dele e 7 é uma cota superior. Menos 1 é o menor elemento e 7 é o maior elemento? Claro que não, porque eles não estão nesse conjunto. Né? O menor elemento aqui seria o 0 e o maior elemento seria o 6. Perfeito? Deste conjunto exatamente. Ok? Então, menos 1 é apenas uma cota inferior e 7 uma cota superior. Tá certo? Então, vamos continuar. Ó, então, esse conjunto
esse conjunto possui maior e menor elemento, né? Como a gente acabou de dar no exemplo ali, tá certo? Então, ainda falando de conjunto limitado, a unicidade do maior e menor elemento. Então, se S contínuo em Z é um conjunto qualquer, o menor elemento de S, quando existe, é único. Perfeito? E é fácil provar isso. Suponha que tenham dois menores elementos, o A e o A'. Ora, se o A é menor elemento de S, então ele é menor ou igual que qualquer elemento de S, em particular ao A'. Mesma coisa o A'. Como a linha é o menor elemento de S, em particular, ele é menor ou igual que o A. Ora, o A é menor ou igual que o A' e o A' é menor ou igual que o A. Qual é a conclusão? Que os dois são iguais, né? Então, isso fica demonstrado que se o S tem menor elemento, então esse elemento é único, tá certo? Só existe um menor elemento. Perfeito? Aí, da mesma forma, você poderia provar para o caso do maior elemento. Então, não vou fazer, né? Eu só vou citar aqui, ó. A unicidade do maior elemento é obtida de modo análogo. Você faz a mesma coisa. Suponha que A e A' são os maiores elementos de S. Então, A é maior ou igual que A' e A' é maior ou igual que A. Conclusão, o A é igual a A', né? Então, você pode obter da mesma forma o fato de o A e o A' serem os maiores e os menores elementos são iguais, né? Tá certo? Ó, não estou dizendo que o maior e o menor é igual. Estou dizendo que se tem o maior, só existe ele, não outro. Se tem o menor, só existe ele, não outro. É isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então, vamos continuar, né? Exemplo. O conjunto Z não é limitado inferiormente e nem superiormente, obviamente, né? Tá certo? Então, como é que você mostraria? Seria de maneira muito simples. Suponha que A é o menor, por absurdo, que A é o menor elemento de B, tá certo? Ou de Z, né? Para mostrar que ele é limitado inferiormente. Então, eu pegaria aqui o A, é o menor elemento, tá certo? Suponha, né? Por absurdo, que o A é o menor elemento, de Z, dos inteiros, né? Ora, a gente sabe o seguinte, que se A é inteiro, A menos 1 também é inteiro. E outra coisa que a gente sabe é que A menos 1 é menor que A. Absurdo, né? Por que absurdo? Porque a gente supôs que o A era o menor elemento, né? Logo, o A não tem menor... O Z não tem menor elemento, perfeito? Vamos apagar aqui. Tá? Aí, mesma coisa você faria de maneira similar para o superior. Pegaria um elemento, aí tem um outro que é maior que ele, que ainda está no mesmo conjunto. Então, ele não pode ser limitado superiormente, porque ainda teria outro, e isso nunca acabaria. Tá certo? Então, é isso. Número 2. O conjunto Z- não é limitado inferiormente, obviamente, né? Pelo mesmo motivo que a gente podia ver no Z, mas é limitado superiormente. E o seu maior elemento é o zero. Tá certo? Número 3, aqui seria o número 3, né? Tem que consertar isso também, a gente vai ver. O conjunto N não é limitado superiormente, mas é limitado inferiormente. E seu menor elemento é o zero, tá certo? Então, a gente viu o exemplo de um que não é limitado nem inferiormente, nem superiormente. A gente viu o exemplo de um que não é limitado inferiormente, mas é superiormente, e outro que não é limitado superiormente, mas é limitado inferiormente, tá certo? E você pode criar aí vários exemplos, tá ok? Então, vamos à próxima parte. Propriedade 9. Agora sim, o princípio da boa ordenação. Né? É com ele que a gente vai mostrar o princípio de indução. A gente vai usar ele para provar que vale o princípio de indução, que será a próxima aula. Né? Então, na próxima aula será o princípio de indução. Então, o princípio da boa ordenação. Seja S, contido em Z, um conjunto não vazio qualquer. Tá certo? Se S é limitado inferiormente, então S possui um menor elemento. Tá ok? É isso que diz o princípio da boa ordenação. Né? Então, é o nosso nono axioma. Né? Agora, olha só. Por que ele recebe esse nome? Né?
Então, suponha que S tem o menor elemento. Então, seja A o menor elemento de S. Perfeito? Então, olha só, o que é que eu sei? Que o A é menor ou igual que todo X para todo X em S. Tá certo? Tá. Agora, pegue o seguinte conjunto. Pegue o conjunto S1, S menos o A. Tá certo? Que também é limitado inferiormente, obviamente, né? Então, ó, isso implica que A1 é maior, é o menor elemento não, melhor, seja A1 o menor elemento de S1, tá certo? Né? O que a gente tem? Eu tenho que o A1, que o A é menor que o A1, tá certo? E o A1 é menor que X, menor ou igual, né? Para todo X pertencente ao S1, não é? Então, olha só, veja que agora eu concluí aqui, eu tenho aqui ó, que o A é menor que o A1. Aí eu posso criar um outro conjunto, um conjunto S2 aqui, ó, que é igual ao S1 menos o A1. Tá certo? Isso implica, né, ó, que ele tem um menor elemento, tá certo? Então, seja A2 o menor elemento de S2. Tá certo? Obviamente, você vai ter que o A é menor ou igual que o A1, que é menor ou igual que o A2, que é menor ou igual que X, para todo X pertencente a S2, né? Aí você vê aqui, ó, que você está criando uma ordem, né? Ó, para os elementos do conjunto S, né? Ó, porque todos esses são elementos de S, tá certo? Então, ó, o princípio da ordenação nos permite fazer isso, ordenar qualquer conjunto limitado inferiormente, colocar ele na ordem, perfeito? Esse é o fato que mais importa no princípio da ordenação. Por isso que o nome é esse, princípio da ordenação, porque é a maneira que você tem, né? Ó, esse teorema aqui, ó, esse axioma, no nosso caso, ele lhe permite colocar qualquer conjunto de inteiros, né? Subconjunto de Z limitado inferiormente em ordem, né? Você pode ordenar ele, né? Tá certo? Na ordem crescente, né? Claro, né? Ordem crescente, perfeito? Vamos lá. Vamos continuar, né? Note que assim todo subconjunto de N possui um menor elemento, obviamente, né? Tá certo? Por quê? Porque o N está contido em Z e é limitado inferiormente, né? Essa é a justificativa, tá certo? Ele se encaixa exatamente aqui no axioma. Tá? Proposição 9. Seja T contido em Z um conjunto não vazio qualquer, né? Faltou, perdoe aqui, ó, de novo, ó, né? Não precisava disso, né? Se T é limitado superiormente, então T possui um maior elemento, né? Então, aqui essa proposição garante que todo conjunto limitado superiormente possui um maior elemento, tá certo? O princípio da ordenação sozinho ou o princípio da o próximo, a proposição 9, qualquer um dos dois, né? Ó, isso aqui ó, é o que caracteriza o fato do inteiro ser como é e do jeito que é. Perfeito? Com esse princípio aqui, ó, você não confunde com os reais ou os racionais. Tá certo? Você não confunde. Por quê? Ó, imagina o seguinte: tu pega um conjunto contido em R. Né? Ó, você pega aqui é um intervalo de 0 a 1, tá certo? Esse conjunto aqui possui cotas inferiores e cotas superiores. Por quê? Porque ele é limitado. Né? Ó, ele está limitado entre 0 e 1, tá certo? Mas ele tem menor elemento, ou maior elemento, né? Olhando por um lado ou pelo outro,
Não dá para ter. Nem se ele tivesse contido em R e nem se tivesse contido em Q. Você não consegue dizer qual é o menor ou o maior elemento dele. Perfeito? Já para os inteiros, não. Né? Para os inteiros, você todo subconjunto que é limitado inferiormente, tá certo? Ele possui um menor elemento. E todo conjunto que é limitado superiormente, ele possui o maior elemento, né? Nele, né? É elemento dele, o menor e o maior elemento, caso esteja inferior ou superiormente, perfeito? Ou se for limitado, ele possui o menor e o maior elemento. E isso não acontece com qualquer conjunto em R ou em Q, né? Só acontece com qualquer conjunto, qualquer subconjunto, aqui dizer que seja limitado inferiormente, né, possui menor elemento, ou superiormente possui maior elemento. Aqui, ó, você não tem isso. Perfeito? Né? Isso caracteriza o conjunto Z. Só nele é que é possível fazer isso. Tá certo? Nos reais e no Q, não dá para fazer isso. Perfeito? Não sempre, né? Claro. Tem exceções, obviamente. Tá certo? Deixa eu apagar aqui. E vamos continuar. Então, aqui está a proposição 9, né? Ó, que é o complemento, tá certo? Se T é limitado superiormente, então T possui um maior elemento. Ok? Ok? Vamos lá. Exemplo 2. Mostre que não existe nenhum número inteiro n tal que esteja entre 0 e 1, né? Tal que n seja maior que 0 e menor que 1, né? Isso aqui é importante, não é verdade? Não em inteiros, né? Dado um inteiro n qualquer, não existe nenhum número inteiro m tal que esse m esteja entre n e n mais 1. Tá certo? Outra propriedade importante, né? Para nossas demonstrações futuras, né? Número 3, sejam A e B inteiros. Se A e B é igual a 1, então A igual a B igual a 1 ou A igual a B igual a menos 1. Tá certo? Na verdade, são 3 propriedades dos inteiros que eu coloquei aqui como exemplo para a gente demonstrar. Tá ok? E que a gente provavelmente vai precisar para provar algum teorema mais adiante ou alguma propriedade que a gente vai precisar para as questões do princípio de indução, princípio de indução finita. Tá certo? Então vamos lá, vamos mostrar esses 3. Ok? Então vamos aqui. Não existe nenhum número inteiro n tal que o n esteja entre 0 e 1. Demonstração, né? Vamos fazer por absurdo, né? Então vamos fazer assim. Suponha por absurdo que exista n inteiro tal que n está entre 0 e 1. Tá certo? Vamos fazer assim agora. Seja S o conjunto dos x inteiros tal que x está entre 0 e 1. X está entre 0 e 1. Tá certo? Então, esse é o conjunto de todos os elementos inteiros que satisfazem o que a gente falou aqui, ó, né? Esse conjunto, ó, é não vazio. Por que ele é não vazio? Porque eu estou supondo aqui, ó, que existe esse n que satisfaz isso. Então, pelo menos esse n aqui, ó, tá aqui dentro. Perfeito? Olha só, do jeito que a gente definiu ele, ó, a gente vê que ele é limitado, né? Ó, tanto superiormente como inferiormente. Mas o importante é que ele é limitado superiormente, né? Então, pela proposição 9, proposição 9 não, né? Não é pela proposição 9 não, me perdoe aí. É pela propriedade 9, que é o princípio da boa ordenação. Então, é pelo princípio da boa ordenação. Ó. Pelo princípio da boa ordenação, existe A em S, tal que A
é menor ou igual a x para todo x em S, né? Ó. Perfeito? Então, pelo princípio da boa ordenação, existe A em S tal que A é menor ou igual a x para todo x em S, né? Ó. Agora, suponha A o menor elemento de S. De novo, pelo princípio da boa ordenação, né? Ó, A é o menor elemento de S, tá certo? Tá ok? Bom, se é assim, né? Ó, o que a gente sabe sobre o A? O A é maior que o zero e menor que 1. Tá certo? O que eu vou fazer agora? Pegar esse A e multiplicar aqui, ó, toda essa inequação, né? Ó, vai ficar assim, ó. A vezes zero é zero, A vezes A é A ao quadrado e A vezes 1 é A. Perfeito? Né? Posso fazer isso porque a gente já provou, né, na lei do corte, né, que a gente pode multiplicar ou tirar o mesmo elemento, né, ó, dos dois lados da desigualdade, que ela permanece a mesma. Então, fiz a mesma coisa para esse lado aqui e depois para esse lado aqui. Mais e mais, ó. O A é menor que 1. Tá certo? Tá ok? Ó? Veja que o A ao quadrado é menor que o A. Né? Ó? Tá certo? Então, assim, temos que A ao quadrado é menor que A. E A ao quadrado pertence ao S. Por quê? Porque todo elemento de S está entre 0 e 1, né? Como A ao quadrado está entre 0 e 1, então A ao quadrado pertence a S. Né? Aí, o que eu tenho aqui? Absurdo, né? Por que isso é um absurdo? Porque eu falei que o A é o menor elemento de S. Como é que eu encontrei um outro elemento em S que é menor que o A? Não é possível, né? Então, esse é um absurdo. Logo, portanto, não existe N inteiro tal que N está entre 0 e 1. Perfeito? Então, fica provado o teorema. Fica assim provado o teorema, né? Você vê que foi feito de uma maneira bastante simples, né? Sem muito... Só usando o que a gente já viu até aqui, né? O que a gente usou daqui? Ó? Usou o PBO agora, o princípio da boa ordenação. Perfeito? Para demonstrar esse teorema. Tá ok? Então vamos lá. Eu vou apagar, né? Eu acho que com o que você está vendo aí na tela dá para você copiar ou copiar a tela, né? Então eu vou apagar. Porque eu também fiz aqui digitado, olha só. Suponha por absurdo que exista N inteiro, tal que N está entre 0 e 1. Seja S o conjunto, o subconjunto de Z, tal que seus elementos estão entre 0 e 1. O conjunto S é não vazio e limitado. Por que é não vazio? Porque pelo menos o N está lá. Ó. Esse N aqui, ó, que está entre 0 e 1, é elemento de S. Tá certo? E é limitado por motivos óbvios. Foi a definição que a gente fez. A gente já fez dele limitado. Logo, possui o menor elemento A. Né? Mas por quê? Pelo princípio da boa ordenação, ele tem o menor elemento. Tá certo? De tal maneira que ocorre o seguinte, né? Ó, o A está entre 0 e 1, obviamente. Tá ok? Perfeito? Então vamos seguir. Estou só repetindo aqui a demonstração. Né? Então temos que o A está entre 0 e 1. Aí, novamente, vou multiplicar tudo por A. Tá certo? Aí eu vou ter, ó, multiplicando a desigualdade por A, o que a gente tem? 0, A ao quadrado. A, como é menor que 1, ficamos assim, né? Tá certo? Conclusão. O A ao quadrado é menor que A e pertence a S, né? Mas isso é absurdo, né? Tá certo? Portanto, o S é vazio, não é? Tá ok? Se o S é vazio, então não existe nenhum número entre 0 e 1. Perfeito? Tá ok? Então vamos lá. Né? Então, o teorema
demonstrado. Você vê que a gente seguiu as regras direitinho, olhou as propriedades, agora a gente usou o princípio da ordenação, aqui usou aquela propriedade que nos permite multiplicar a desigualdade por um mesmo número não nulo, né? Tá certo? E positivo, né? Porque está entre 0 e 1, né? O A está entre 0 e 1 é positivo, a desigualdade permanece. Né? Se fosse negativo, teria que inverter. Tá ok? Então vamos lá. Vamos provar o exemplo 2 agora, né? O segundo do exemplo 2, né? Dado um número inteiro n qualquer, não existe nenhum número inteiro m tal que esse m esteja entre ele e o sucessor dele, né? Lembra que a gente chama de, se dado um número qualquer, ele mais um é o sucessor dele, né? Então, entre o número e o sucessor dele, não tem nenhum outro inteiro. Perfeito? Então, vamos provar que isso realmente é verdade, né? Então, novamente, suponha por absurdo que exista m inteiro tal que n é menor que m menor que n mais 1 para todo n inteiro. Tá certo? Suponha por absurdo que a tese é verdadeira e não falsa. Tá certo? Então vamos lá. Novamente, usando aquelas propriedades que a gente viu lá nas aulas anteriores, eu posso somar aqui, ó, todo mundo com o simétrico do n, né? Ó. Tá certo? Então vai ficar n menos n menor que m menos n menor que m mais 1 menos n. Então, esse cancela com esse, né? Dá o neutro, aí aqui dá 1. Esse aqui continua m menos n. E esse aqui, o número somado com o simétrico dele, dá 0. Então, eu tenho que m menos n está entre 0 e 1. Daí, ó, isso é um absurdo. Por que isso é um absurdo? O item 1 que a gente acabou de mostrar, que não existe nenhum inteiro entre 0 e 1. E como o m e o n são inteiros, m menos n também é inteiro. Então, isso é um absurdo. Tá certo? Logo, não existe nenhum número m, né? Não existe inteiro nenhum entre o número e o sucessor dele. Perfeito? Em qualquer local, né? Então, se você tem o 0 e o 1, não tem nenhum número inteiro entre eles. Se você tem o 15 e o 16, não tem nenhum número entre eles, não é? Perfeito? Não tem nenhum número entre eles. Perfeito? Se você tem o menos 8 e o menos 7, entre eles aqui, ó, não tem nenhum outro inteiro, né? Não tem nenhum outro número inteiro. Lembra que o nosso conjunto, o nosso universo aqui é os inteiros, né? Se você fosse pegar real ou racional, existe aí uma infinidade, mas inteiro não tem nenhum. Perfeito? Tá? Então vamos lá, vamos seguir. Então essa aqui foi bem rapidinha, né? Bem facilzinha, bem rapidinha. Então vamos lá. Suponha por absurdo que exista um inteiro m tal que satisfaz o que está sendo dito que não existe, né? Tá? Por isso que é por absurdo, né? A gente está contrariando o teorema, tá certo? Suponha por absurdo que exista um inteiro m tal que m está entre n e n mais 1, tá certo? Vamos lá, né? Então vamos lá, vamos seguir. Somando menos n a desigualdade, temos, né? O que a gente já sabia, 0 menor ou igual que m menos n menor ou igual que 1. Por quê? N menos n é 0, m menos n é m menos n, n mais 1 menos n é 1. Tá certo? Assim, ó, o que eu tenho? Né? Isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque pelo item anterior, né, a gente viu que isso não ocorre. Não existe nenhum número inteiro entre 0 e 1. Perfeito? Conclusão, o teorema é válido, né? Dado um inteiro n qualquer, não existe nenhum número inteiro m tal que este m esteja entre este número n e o sucessor dele, que é n mais 1. Perfeito? Não existe nenhum inteiro, né? Tá? Não é que não existe nenhum número, é que não existe nenhum número inteiro. A gente sabe que entre qualquer número e o sucessor inteiro dele, existe sempre uma infinidade de números reais. Tá certo? Então, vamos lá. Exemplo 2, item 3. Sejam A e B inteiros. Se AB é igual a 1, então A é igual a 1.
B igual a 1 ou A igual a B igual a menos 1. Tá certo? Então, vou fazer assim. Vou fazer assim. Então, sejam A e B inteiros, né? Com como A vezes B igual, com AB igual a 1, tá certo? Com só. Não vou colocar como não aqui. Pronto. Com AB igual a 1, perfeito? Ponto. Note que A não é zero e B não é zero. Tá certo? Por quê? Porque se ao menos um deles fosse zero, a gente tem um exercício que A vezes zero igual a zero. Tá certo? Aí eu teria que, por exemplo, se o B é zero, né? Ó, A vezes zero é zero, então não daria 1. Então, por isso que eu tenho certeza que ambos não são zero. Tá certo? Suponha A maior que zero. Tá certo? Suponha A maior que zero. Como AB é igual a 1, que também é maior que zero, então B é maior que zero. Né? Porque é somente o produto de dois números positivos é que tem resultado positivo. Como eu estou supondo que o A é positivo, e A vezes B dá um resultado positivo, então o B, obrigatoriamente, tem que ser um número positivo, tá certo? Tá ok? Tá? Ora, como o A é maior, como eu estou supondo que o A é maior que zero e o B é maior que zero, então o A é maior ou igual que 1 e o B é maior ou igual que 1. Claro que todo número maior que zero é maior ou igual que 1. Tá certo? Tá ok? Então é isso que a gente tem aí. Tá certo? Então vamos ver. Agora, olha só. O que a gente sabe? A gente sabe que 1 é igual a B, que é maior ou igual que B, tá certo? E que é maior ou igual que 1. Tá ok? Qual é a conclusão aqui? Ó? Eu tenho que 1 é maior ou igual que B, que é maior ou igual que 1. Ora, se o B está entre 1 e 1, é porque o B é igual a 1. Se o B é igual a 1, o que eu tenho? Eu tenho que A vezes B é igual a 1. Se o B é igual a 1, ó, isso implica que A vezes B é igual a A vezes 1, e eu sei que o resultado é 1, né? Já sei porque, né? Tá certo? Né? Conclusão. Vou escrever isso melhor, acho que não está bem escrito, não. Vou fazer assim. Isso implica, acho que assim é melhor, que 1 é igual a AB, né? Ó, isso aqui a gente já sabe, que é igual a A vezes 1, que é o B, então o A é 1. Perfeito? E a gente provou que tanto A quanto o B é igual a 1 se um deles é positivo, então o outro também é, e ambos são iguais a 1. Então a gente provou isso aqui, ó, essa parte, né? Tá ok? Tá certo? Bom, para demonstrar a outra parte, né? A gente procederia de maneira similar. Tá ok? Então, ó, então eu vou escrever aqui. Aí você escreve no teorema, na conclusão. Bom, para o outro caso, procedemos de maneira análoga. Perfeito? E assim fica demonstrado, né? Ó, que se A e B são inteiros,
e AB é igual a 1, então A igual a B igual a 1, ou A igual a B igual a menos 1. Ou ambos são positivos iguais a 1, ou ambos são negativos iguais a menos 1. Tá certo? Eu preferi fazer assim, ó, dessa forma, porque o que está digitado aqui, o que vai aparecer aqui no slide, é a outra. Aqui conclui que o A e o B são menos 1. Então, você vai ter as duas formas, né? Essa forma que você está vendo aí, como foi feito, bastante simples, né? Ó, tá certo? Tá ok? E eu vou deixar aqui digitada a outra forma, tá certo? Apesar de eu ir apagar essa, mas você pode copiar depois, né? Ou então pode tentar fazer e depois só comparar, tá certo? Bom, como eu disse, eu vou fazer o outro caso. O outro caso agora é para A igual a B igual a menos 1. Vamos lá. Tá. Note que A diferente de zero e B diferente de zero. Tá certo? Por quê? Porque eu estou supondo, ó, né, ó, por hipótese, A vezes B igual a 1, né? Ó. Então, você podia até ter começado assim, ó, como A e B são inteiros, como o anterior, e AB igual a 1, vírgula, né? Aí temos que A diferente de zero e B diferente de zero. Porque caso não fosse, a justificativa é a mesma. O A vezes B era igual a zero. Tá certo? Bom, no anterior, a gente supôs que o A era maior que zero. Aqui a gente está supondo, ó, que o A é menor que zero. Se o A é menor que zero, então menos A é maior que zero. Tá certo? Como menos A vezes menos B é igual a AB e AB é igual a 1, que é positivo, então eu concluo que o menos B também é positivo. Tá certo? Então, repetindo. Estou supondo que o A é negativo. Então, o simétrico dele, claro, é positivo. Tá certo? Outra coisa que eu sei é que quando eu multiplico o simétrico de A com o simétrico de B, dá o próprio AB. São propriedades que a gente viu anteriormente, tá certo? Eu acho que está no exercício, né? Para você resolver isso aqui. Tá ok? E como AB é igual a 1, que é positivo, então a conclusão é que este cara aqui, ó, o menos B é positivo. Tá certo? O menos B é positivo. Tá certo? Tá certo? Se o menos B é positivo, o que, é que eu tenho? Que o B é negativo. Tá certo? E não contraria, porque um número negativo vezes outro negativo tem resultado positivo, que no caso é 1. Tá certo? Assim, ó, o que, que eu tenho? Que o A é menor ou igual que menos 1 e o B é menor ou igual que menos 1. Por quê? Ó? Se ambos são menores que zero, não é? Ó? Então, eles são menores ou iguais que menos 1. Tá certo? Não sei quanto é, mas eles são menores ou iguais que menos 1. Então, daí, ó, eu tenho o seguinte, que 1 é igual a menos A menos B, que é maior ou igual que menos B, que é maior ou igual que 1. Como no anterior, né? Aí eu vou ter aqui, ó, menos 1 maior ou igual que menos B, maior ou igual que 1. Tá certo? Tá ok? Ou maior ou igual que 1, não. É maior ou igual que 1 mesmo, né? Aqui é mais 1. Mais 1. Tá certo? Ou seja, menos B é igual a 1. Aí eu multiplicaria os dois lados por menos 1, né? Ó. Aí esse aqui daria o B e esse aqui daria o menos 1. Então, o B seria menos 1. Perfeito? Aí como é que eu continuo? Continuo simples, né? De forma bastante simples também, ó. Como A vezes B é e é feito desta forma. Tá, vou repetir aqui para vocês, né? Eu vou apagar de novo e repetir, tá certo? Para ficar bem claro, né? Tá? Então vamos lá. Suponhamos que A é menor que zero, então menos A é maior que zero. Como menos A vezes menos B é a mesma coisa que a B, a propriedade vista no exercício, né, que eu passei para vocês da aula anterior, não anterior, a anterior, é igual a 1, que é positivo, né? Ó, tá certo? Então eu tenho que concluir, claro, que o menos B tem que ser positivo, porque o menos A já é positivo. E se o menos B é positivo, né? A gente já viu, né, já provou que isso só ocorre, né? Se o simétrico do número é positivo, é porque o número é negativo. Tá ok? Bom, conclusão.
Como o B é menor que zero e o A é menor que zero, o A é, então, menor ou igual que menos 1 e o B, então, é menor ou igual que menos 1. Por quê? Porque ambos são menores que zero. Ou são menos 1 ou menor que menos 1. Tá certo? Então, vale o seguinte, 1 é igual a menos A vezes menos B, como a gente colocou aqui, né? Ó, que é maior ou igual que menos B, né? Ó. Por quê? Aqui todo número é positivo. Então, o produto de dois números positivos é maior ou igual que um deles. Tá certo? E menos B é maior ou igual que 1. Tá certo? Por quê? Porque o menos B é maior que zero. Ó, por isso que ele é maior ou igual que 1. Então, eu concluo que o menos B ó, é maior ou igual que 1 e menor ou igual que 1. Isso só ocorre porque o menos B é igual a 1. Se o menos B é 1, ó, se o simétrico de um número é 1, então esse número só pode ser o menos 1. Ou você multiplica os dois lados por menos 1, também dá na mesma, tá? Não vai alterar. Então, o B é menos 1. Se o B é menos 1, ó, aí você vai lá na outra proposição. Ó. A vezes B é 1, né? Ó, que é a hipótese. Então, A vezes menos 1 é 1. Então, menos A é 1. Ora, se o simétrico do número é 1, é porque o número é menos 1. Então, ó, ambos são iguais a menos 1, aí provou a outra lá. Tá certo? Aí eu vou apagar aqui para continuar, tá bom? Então, tá aí, ó. Né, ó. Exatamente o que a gente parou, né? Ó, e como eu disse, o 1 é maior ou igual que menos B, que é maior ou igual que 1, tá certo? Ou, multiplicando todo mundo por menos 1, ó, lembra que quando multiplica por número negativo, a desigualdade inverte, né? É a propriedade, aqui eu fiz diferente. Então, o B é menos 1. Aqui eu fiz de outra forma, legal. O B é menos 1. Se o B é menos 1, qual é a conclusão? Que o A é menos 1. Aí a conclusão pode ser daquela forma que eu fiz na tela anterior. Tá certo? E é isso que a gente tem, né? Aí qual é a próxima parte? Bom, resolvemos o exemplo 2, tá certo? Aí vai ter um exercício aí para vocês resolverem, né? O primeiro exercício é demonstrar todas aquelas propriedades, né? Ó, aqueles itens da propriedade 9, o primeiro. Aí o segundo exercício, dado dois números inteiros quaisquer, dados dois números inteiros quaisquer, eu quero que vocês provem o seguinte, ó. Veja bem aí, ó. Se A é menor que B, né? A menor que B, se somente se A menos B é maior que menos A. É aquela propriedade que eu usei. Lembra que eu estava no exercício? Está aqui para você provar, né? Certo? Para você provar. Tá ok? Né? Quando você multiplica por um número negativo, né? Ó, inverte, né? Então, se A é menor que B, então o simétrico de A é maior que o simétrico de B. Tá certo? Então, agora, mostre que se AB é A, então ou A é zero ou B igual a 1. Para você fazer também. Tá certo? Tá ok? E por fim, né, ó, é isso aqui, né, ó. Ah, não, aqui, ó, é a proposição 9. A proposição 9 é essa daqui, né? Deixa eu ver aqui para você ver, para lembrar bem qual é. É a proposição 9. Proposição 9, vou lhe mostrar aqui. Ó. Proposição 9. Se T continua em si um conjunto não vazio, qualquer, se T é limitado superiormente, então T possui um maior elemento. É para você provar isso. Aí você já aproveita, né, que não está aprovado, mas você pode provar também, se quiser, com o que nós fizemos, dá para fazer, o princípio da boa ordenação, né? Então, vamos aí com exercícios. Vamos aí com exercício. Só um minuto que fechou aqui, deixa eu abrir de novo. Deixa eu abrir de novo do atual. Tá aqui, né? Aí, o terceiro exercício, né? A gente acabou de falar. E o quarto exercício é aquela propriedade 8, a proposição 8, tá aqui, ó. Provar todas as propriedades do módulo. A gente já fez aqui, eu já fiz aqui com os senhores A1 e A2, aí fica para os senhores fazer A3 e A4, tá certo? Então é isso, tá? Até a próxima aula. Não esqueçam, qualquer dúvida, tá certo? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato pelo WhatsApp, pelo e-mail ou pelo SIGA. Perfeito? Então, até a próxima aula.